quero começar com uma paráfrase minha. Isso aqui não é literatura, isso aqui não é escritura inspirada, tá, queridos? Isso aqui é uma leitura. O texto, os primeiros versículos de Judas, nas palavras do André, pensando alto. Cristãos, igreja, defendam a fé cristã, reagindo firmemente contra a fraude dos hereges que vulgarizam o evangelho, que vulgarizam o cristianismo, alegando que Jesus não é exatamente quem ele afirma ser, o único Deus, Senhor e Salvador. E que os cristãos, por serem livres em Cristo, poderiam viver sem quaisquer freios morais e éticos, pois Deus não se importaria com isso, uma vez que é amoroso e gracioso. Esses hereges são ímpios, rebeldes e imorais. Essa é a forma como eu consigo traduzir, para mim, Judas 1 a 3. Mas a gente não parou aqui nos versículos 1 a 3, a gente seguiu um pouco adiante. Mas só para a gente entender bem aqui o conceito, né? O que Judas está falando aqui que esses hereges, ímpios, rebeldes e imorais estão defendendo que é possível viver uma vida bandida com a graça de Deus. Aqui estou fazendo uma recapitulação, tá bom? Um resumão. Tá? E com isso, nesse processo, eles tentam fazer de Deus um cúmplice da sua vida bandida, fazer de Deus um cúmplice celestial, aprovando esse modo de viver. E o que Judas está falando, na verdade, ele não usa essa entonação, mas o resultado é basicamente esse: olha, não tem perigo disso funcionar. Não tem perigo disso funcionar. Dá ruim. Dá muito ruim. Lutem contra isso, cristãos. Na sua própria vida. E sendo instrumentos para que outros sejam alcançados com esse encaminhamento. Agora, vou fazer aqui um exercício com você. É um exercício, tá? Será que nós conseguiríamos, para fins didáticos, apenas didáticos, ok? Perdão. Representar numa imagem o perigo dessa gente ímpia, rebelde, imoral, infiltrada na igreja? Estava pensando nisso. Se eu encontrasse um herege pela frente, como ele seria? Né? Será que a gente tem condições de representar, criar uma fotografia dessa turma? E pensando nisso, eu fiz pela primeira vez uma incursão numa ferramenta de inteligência artificial. E eu passei o seguinte parâmetro para essa ferramenta. E o parâmetro foi Judas 4. O que ocorre é que alguns indivíduos se infiltraram em nossas comunidades. As Escrituras nos advertiram que isso aconteceria. Estou usando aqui a Bíblia, a mensagem, uma paráfrase, tá? Eles têm aparência de espiritualidade, mas não passam de canalhas, sem escrúpulos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, a mensagem. O objetivo deles é substituir a graça pura do nosso Deus, e esse Deus aqui está errado, agora o herege fui eu que digitei errado, desculpe, tá? Por sua pura libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo, nosso único mestre. E eu cheguei para a inteligência artificial e só fiz o seguinte: gere a imagem de uma pessoa a partir da descrição do versículo 4 da carta de Judas. Esse foi o único parâmetro. E dei o versículo. Quer ver o resultado? Quer ver o resultado? Você tem certeza que você quer? Vou dar uma de Silvio Santos agora. Tem certeza que você quer trocar a sua chupeta velha? Essa é a imagem. Ela é bonita, sim. Ela é bonita. É interessante, eu achei o resultado muito curioso. Como é que você resumiria essa imagem numa palavra? Pensa aí, enquanto você pensa, vamos considerar algumas coisas aqui. A imagem é uma combinação de beleza, não é verdade? Sedução? Ela é sedutora? É. Misteriosa? Sim. Perigosa? Eu não confiaria minha vida a ela. Estranheza? Você tem uma estranheza aí? Tem alguma coisa estranha? Tem. Você consegue ler o que está escrito ali? Você não consegue decifrar. Parece que tem alguma coisa nebulosa, é uma imagem nebulosa, com alguns sinais sutis de profanação. Especialmente essas marcas no rosto. Passa uma ideia de algo profano. E essa foi a palavra que definiu essa imagem para mim. Profanação. E o que é profanação?
insulto ao ser de Deus, às pessoas da Trindade, insulto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Insulto à santidade de Deus, insulto ao que Deus afirma ser verdade, insulto ao que Deus ama. É isso que significa ser profano, é isso que significa profanação. Mas eu olhei para essa imagem e me perguntei uma coisa. Adivinha o que eu me perguntei? Por que uma mulher? Que programa misógino? Que ferramenta misógina é essa? Por que uma mulher? Por que não um homem? Que identitarismo esquisito é esse? Eu quis entender, né? E aí eu explorei um pouco mais o algoritmo e acrescentei alguns parâmetros na descrição que não estão em Judas, mas que definem sim um herege por tudo que a gente já conheceu até agora. E eu acrescentei esse parâmetro aqui, olha. Crie a imagem realista de uma pessoa com as seguintes características: dissimulada, sedutora. Concordamos que isso faz parte de um herege? Pelo que lemos até agora? Sim. Perigosa, mentirosa, maligna, mas com aparência de bondade e verdade. Que pareça bonzinha, que tem um ar. Querem ver o que apareceu? Olha que interessante. Não é interessante isso? Você diria que não são atraentes? Você diria que não são bonitos? É interessante, né? Eu achei essa caracterização do herege ligado a esse aspecto de atração física muito perspicaz, porque funciona perfeitamente como metáfora da sedução atraente e entorpecente da heresia, a ponto de seus perigos serem ignorados pelas pessoas imprudentes. Mas é interessante olhar nos olhos, né? É interessante ver como a inteligência artificial, apesar de não ter alma, ela capturou a ideia. E é pelos olhos que você consegue discernir uma pessoa. O Senhor Jesus, né? A palavra de Deus fala que os olhos são a porta da alma, né? Basicamente não é bem isso, mas ele está falando alguma coisa que menciona sobre essa questão de você olhar para os olhos e entender, discernir o que a pessoa é. E os olhos não mentem. Se você aprende a olhar nos olhos de uma pessoa, você aprende a discernir aquela pessoa. Os olhos são traiçoeiros, não são? Os olhos são malignos, não são? As pessoas são belíssimas, mas você olha nos olhos dela e fala, cara, eu não confio a minha vida a você. E nesse ponto nós devemos lembrar o que Judas afirma que Deus fará com essa turma de hereges. Então percebam, isso aqui é uma representação da heresia, da atração da heresia, da armadilha da heresia. E nós precisamos relembrar, baseados ali no texto de Judas 1-7, que nós já vimos, o que Deus fará. Deus punirá aqueles que promovem incredulidade no meio do seu povo. Nós vimos isso ali em Judas 5, 6 e 7. Deus punirá aqueles que promovem rebelião no meio do seu povo. E Deus punirá aqueles que fomentam imoralidade no meio do seu povo. Os exemplos citados ali, a rebelião do Egito lá, a rebelião dos seres celestiais e toda aquela situação de moralidade sexual bastante forte em Sodoma e Gomorra. Mas o que move esses hereges, esses falsos mestres cheios de sedução? O que move? O que está por trás desse movimento? O que faz com que essa turma dissemine sua profanação na igreja? É muito simples, é muito óbvio, motivações profanas. As motivações dessa turma são motivações profanas. No coração da profanação há um coração profano, é simples, não é difícil de compreender, é muito óbvio na verdade. Motivações profanas. Vamos ao texto aqui de hoje. Olha só, eu estou usando novamente aqui a paráfrase, a mensagem. Este é exatamente o perfil desses infiltrados. Está falando, quando ele fala de infiltrados, ele está falando de hereges, falsos mestres, toda essa turma que a gente está tratando aqui. Olha só as características, ou o perfil. Sexo degradante, desprezo à lei e aos legisladores, ridicularização do que é sagrado. Ao contrário deles, o arcanjo Miguel, que foi à lona com o diabo por causa do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir maldições no mesmo nível do diabo. Ele simplesmente disse, Deus tratará de você. Mas essas pessoas desprezam qualquer coisa que não entendem e por fazerem o que querem, agindo por instinto animal, serão responsáveis pela própria destruição. Coitados. Eles seguem o caminho de Caim.
Eles se afundam no erro de Balaão, por cobiça, e serão destruídos como na rebelião de Corá. A gente já vai entender o que significa tudo isso aqui, tá bom? Muito bem, quando você olha isso, fala, rapaz, o negócio parece que só piora aqui, né? E vai piorar um pouco mais antes de melhorar, e melhora no final, com a graça de Deus. Mas perceba aqui o perfil desses hereges, infiltrados na igreja. Gente que no primeiro momento talvez você não... não, esse cara é irmão em Cristo. Não. O perfil do herege infiltrado na igreja. Primeiro perfil, sexo degradante. E eu creio que aqui eles traduziram muito bem a ideia do problema presente aqui na carta de Judas. O que é sexo degradante? Vamos colocar os pingos nos is aqui. Sexo degradante é um sexo depravado, pervertido, deteriorado, descaracterizado de seus propósitos originais. E qual é o propósito original do sexo? A celebração da união entre um homem e uma mulher em aliança diante de Deus, num casamento heterossexual monogâmico. Ponto. Adultérios, sejam adultérios consentidos ou não, porque existe adultério consentido, você sabe disso, né? Casamentos abertos. E acredite, existem casamentos abertos entre cristãos. A coisa está esquisita, gente. Casamentos abertos, adultério consentido. Não tem problema se a gente está topando juntos, certo? Se eu topo, você topa, e a gente está em acordo, estamos em acordo diante de Deus e está tudo bem. Sim. Adultério, seja ele consentido ou não. Fornicação. O que é a fornicação? Sexo consentido entre dois solteiros maiores de idade que não são casados. Fornicação. Está fora dos padrões de Deus, não estão em aliança. Estupro. Sexo forçado por um agressor. Pedofilia. Sexo consentido ou não com menores de idade. Homossexualismo, sexo consentido ou não entre pessoas do mesmo sexo. Incesto, sexo consentido ou não entre pessoas da mesma família. Zoofilia, sexo com animais. Necrofilia, sexo com cadáveres. Eu vou parar por aqui porque a lista não para. É impressionante a criatividade do ser humano para torcer uma coisa que Deus fez tão bonita. Entenda. A censura divina a quem perverte o sexo, não, é importante a gente falar isso, não dá direito ao cristão de hostilizar ou negar direitos constitucionais a quem quer que seja. Deu para entender o ponto? A despeito de não concordarmos e defendermos a partir das Escrituras que essas práticas são condenáveis, nós mesmos não temos o direito de condenar quem quer que seja. Não somos nós quem condenamos, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. O exemplo de Miguel está aqui não está aqui por acaso. Eu posso abrir a palavra, eu posso expressar a palavra, eu posso expressar preocupação. E é claro, há situações aqui, quando nós olhamos essa lista, ela é complexa, mas cada caso é um caso, e você tem que desembrulhar isso com muita atenção quando você está lidando com pessoas. Uma coisa é você lidar com uma pessoa vítima de um adultério, outra coisa é você lidar com uma pessoa, com todo respeito, gente, vítima de estupro. São pesos bastante complexos. Na verdade, cada caso é um caso. E eu estou falando isso porque no gabinete pastoral você lida com várias situações diferentes. E cada dor é uma dor. É algo complexo aqui. Então entenda, a despeito de nós entendemos que o parâmetro de Deus, a régua de Deus é alta. Não sei se a régua de Deus é alta, é a gente que tenta baixar essa régua. A régua de Deus está no lugar que tem que estar. Ele fez certinho. A gente que dá uma bicuda nela. E aí dá ruim. Mas o fato da régua de Deus ser essa, nós não podemos fazer uso da régua, pegar a régua e meter a régua na cabeça de quem quer que seja. Ok? Basicamente é isso. Agora entenda como é que as coisas estão caminhando. A gente olha para isso, essa lista sua está distante demais da gente, André. Isso não acontece no nosso meio. Ah, é? Recentemente, assistindo um podcast que eu acompanho. Não é cristão a pessoa. E ele entrevistou um coach místico sexual. E olha só o que o sujeito fala. A primeira coisa que ele falou já me chamou a atenção. Eu compartilhei, inclusive, com o PG de casais jovens com filhos pequenos na sexta-feira. Ele falou, você tem que decidir se você vai fazer sexo para ter filhos ou, ênfase no ou,
ser feliz, realizado e próspero. E sem entrar no detalhe, porque o detalhe é sórdido, ele fala, basicamente, ele associa o sexo para ter filhos a esse sexo heterossexual, monogâmico, criado e abençoado por Deus debaixo de uma aliança. E o sexo para prosperar é o sexo que levou Sodoma e Gomorra à destruição. Você deu para entender o ponto? É isso que ele está defendendo. E ele fala, e quanto mais você praticar, melhor, mais próspero você será, mais feliz você será. Não vou entrar nos detalhes, dos detalhes anatômicos da entrevista dele, porque realmente não vale a pena. O rapaz do podcast que eu sigo, ele detonou, e não é cristão, hein? É interessante quando chega no versículo 9, Judas dá um contraponto de Miguel aos rebeldes hereges. Aqui no primeiro momento, às vezes a gente não entende muito bem, porque fala, peraí, que história é essa de Miguel com o diabo disputando o corpo de Moisés? E aqui é interessante que, sim, Judas faz uso de uma literatura pseudoepigráfica não canônica, mas ele não está atestando o fato, ele está usando essa história da tradição judaica, a tradição oral judaica, por assim dizer, como uma ilustração do tipo de postura que os cristãos devem ter. Como se eu estivesse contando uma parábola aqui, por assim dizer. E o que o contraponto de Miguel, diante de tudo isso aqui, revela para a gente? Primeiro, as lições que a gente tem com Miguel, que a gente vai repetir no final, que é necessário nos envolvermos no engajamento sincero e honesto nessa luta contra a mentira, contra a falsificação. Em segundo lugar, que nós não podemos ser arrogantes e presunçosos como o diabo é. Em terceiro lugar, que nós devemos nutrir conhecimento e discernimento espiritual para enfrentar as heresias e os hereges. E, em último lugar, devemos agir contra os hereges e suas heresias, lembrando que o juízo é de Deus e não nosso. É basicamente essa a ideia de usar o exemplo de Miguel aqui. Lute, engaje-se contra a mentira, engaje-se contra a falsificação, identifique-a. Não seja arrogante, não seja presunçoso como o inimigo é. Nutra o seu intelecto, o seu espírito, a sua alma com conhecimento e devoção, um espírito com conhecimento verdadeiro, conhecimento espiritual verdadeiro, com discernimento espiritual verdadeiro, uma vida devocional verdadeira para enfrentar todos esses choques. E lembre-se que você não julga ninguém. Deus julga. Essa é a ideia aqui. E quando ele chega no final, aqui nos versículos 10 e 11, né, ele fala, olha, mas essas pessoas desprezam qualquer coisa que não entendem, e por fazer o que querem, agindo por instinto animal, serão responsáveis pela própria destruição. Perceba que o herege, o profano, ele cava a sua própria cova. Essa é a questão aqui. Ele cava a sua própria cova. Ele está cavando, ele está juntando para si, ele está assumindo uma série de impropérios sobre si mesmo. A vida dele é um convite ao julgamento de Deus. É um negócio complicado. Ele fala, esses caras vão passar, eles vão passar pela linha de corte de Deus, não vai ter jeito, a não ser que se arrependam. E o que leva essas pessoas a fazerem o que fazem? Desprezo por Deus, irracionalidade. Essas pessoas são desprezíveis e desprezam, elas são irracionais, elas são impulsionadas pelos desejos. E aí ele dá os exemplos aqui. Ele exemplifica esse desprezo, essa irracionalidade e essa pulsão de vida pelos desejos. Caim é o primeiro exemplo. A gente já falou um pouquinho sobre isso. A pulsão de Caim, a sua religiosidade egocêntrica. Se não for do meu jeito... Lembra o que a gente falou na semana passada? Caim, se você agir bem, você será aceito, cara. Mas cuidado, o pecado bate a porta. E cabe a você cuidar do seu coração e dominar esse negócio. Cabe a você, a responsabilidade é tua. Mas se você fizer certo, você vai ser aceito, cara. Claro que vai. Mas Caim representa essa religiosidade egocêntrica. Balaão, a religiosidade gananciosa. Lembra-se de Balaão, lá nos capítulos 22 e 24 de Números? Foi contratado por Balaque, rei de Moabe, para profetizar contra Israel. Seguinte, o Balaão, é o seguinte, eu quero vencer Israel, eu quero aniquilar esses caras estão dando muito trabalho para a gente aqui, estão fazendo muita bagunça aqui no nosso pedaço, e eu quero chispar esses caras aqui. Então estou contratando você para evocar o Deus deles contra eles. Foi isso que Balaque fez. Balaão chegou, tá bom, a minha taxa é tanto, paga aí.
pagou. E na hora de profetizar, Balaão não conseguia controlar as palavras, porque ele não profetiza contra, ele profetiza a favor. A despeito de estar interessado em falar contra, ele achava que ele poderia manipular a divindade. E chega lá e Deus fala, comigo não, velhinho. Aqui não, amiguinho. Aqui tem Deus de verdade. Você vai falar o que eu quero que você fale. Eu não sei quem é mais mula. Balaão, a mula dele. Se você conhece a história, você sabe que Deus usou uma mula para falar com Balaão. A mula era mais gente boa que Balaão. Balaão é a mula por excelência. O sujeito teimoso. Tentou várias vezes e nenhuma frutificou. Mas é o que? A religiosidade gananciosa. Temos religiosidade gananciosa nos nossos dias? Gente que mercadeja a fé visando o quê? Grana. E por fim, Corá. Insubordinação. Corá, descendente de Levi, está lá enciumado com toda a estrutura levita, ele fala, eu não tenho participação nesse negócio, ele se insurge contra Moisés, ele se levanta com Moisés, com mais uns apaniguados lá, dá um maior rolo e esse cara paga caro pela revolta dele. A atitude de Moisés é muito bonita ali. Porque Moisés vê aquela revolta, aquela insurreição, aquele choque com a sua liderança, e ele fala, ok, tá bom, vamos nos colocar diante de Deus e ver o que Deus vai dizer. Vamos ver o que Deus vai falar. Vamos ver qual vai ser a direção de Deus aqui. Não preciso dizer para você que Moisés continuou sendo líder, e Corá parou por ali mesmo. Queridos, esse trecho de Judas sintetiza o perfil desse coração profano, que tenta desmontar o cristianismo de dentro para fora e que os cristãos precisam aprender a identificar. Então, só para ficar claro aqui, para a gente entender os sinais do coração profano. Alienação da realidade, especialmente no que diz respeito a revelações espúrias. Eu lembro de uma história contada por um pastor amigo, querido pastor, já aposentado. Ele disse que certa vez ele foi chamado para participar de uma reunião na casa de uma família que ele conhecia, onde um homem de Deus estava falando e trazendo revelações para as pessoas. E ele foi. Tá bom, eu vou. Chegou lá, tinha lá umas 20 e poucas pessoas, uma sala grande, um apartamento bonitão, tal. Tinha lá uma poltrona, parecia um trono. E estava lá o homem de Deus sentado. Eu falei, não sei quem é, não sabia quem era, estava lá. Tinha uma posição meio enigmática, sabe, meio mística, meio coach. Estava lá. Ele imitou, estava lá. Parecia um pachazão. E aí, daqui a pouco, as pessoas passaram uma sacolinha com papeizinhos, e cada papel tinha um versículo bíblico. Ele pegou o seu, abriu, ok. E a reunião começou. E aí, naquela roda feita em volta desse homem, cada pessoa levantava, lia o seu papelzinho, ia até o homem de Deus e ele profetizava. E foi. 1, 2, 3. Chegou na vez dele, ele levantou, leu o papel dele, leu o versículo, bendita seja a palavra do Senhor. Fechou o papel, sentou na cadeira e ficou. Consternação geral. O irmão não vai receber a profecia do homem de Deus? E ele virou assim e falou, não, a palavra de Deus me basta. Curiosamente, ninguém mais se levantou. Ou melhor, se levantou, mas ninguém mais, depois de ler o versículo, foi até o homem de Deus receber qualquer revelação. Por que será, hein? Não é curioso isso? Imoralidade, já falamos bastante sobre moralidade, prefiro não tocar nesse assunto mais hoje. Podemos falar mais sobre isso em algum outro momento. Arrogância. Lembrando aqui um pouquinho do exemplo, né, de Miguel, falta de conhecimento espiritual, egocentrismo, sobretudo em relação à própria religiosidade, moral pervertida pela ganância, também muito vinculada à religiosidade, rebelião contra a autoridade. Todas essas características estão presentes nesse coração profano. Todas, que eu digo, não todas de uma vez, mas são elementos que você identifica. E é por isso que é tão sério você tratar, disciplinar pessoas na igreja.
Mas também amanhã ainda precisa criar uma cultura de disciplina na igreja. O que é disciplinar alguém? É corrigir, é chamar a reflexão para que a vida que está meio torta, seja a vida que está torta, que está fora do prumo, seja redirecionada. E na hora da disciplina que você vê se você está lidando com um coração dócil, ensinável, transformado, arrependido, ou um coração rebelde. É na hora da disciplina, é na hora do embate, é na hora da confrontação que você vê se você está lidando com alguém que quer sim andar com Jesus, a despeito do preço que isso vai custar. Porque está errada, precisa de orientação, precisa de correção. Quando eu falo de disciplina, eu falo de pessoas que precisam ser corrigidas, que precisam de ajuda para serem corrigidas. Perceba que esse quadro aqui é um quadro que estabelece um frame para a gente de como lidar com esse problema. E eu creio que a realidade evangélica atual tem se desprendido desses cuidados. Quer ver interessante? Olha só que interessante. Precisamos discernir aqui também a mais nova arena onde essa heresia prolifera, as redes sociais. Olha que interessante. Peguei isso aqui da conta do Instagram do Christianity Today, essa semana. Líderes evangélicos alertam contra a imaturidade espiritual e os impulsos econômicos no panorama das redes sociais. YouTubers e podcasters cristãos brasileiros têm mais influência que os líderes denominacionais do país ou pastores de mega igrejas. Isso é estatístico. Os pastores reconhecem que a internet tem desempenhado um papel de ascensão do cristianismo evangélico no Brasil. Mas esse fenômeno também escancarou as portas para ensinamentos heréticos e para a indústria de influenciadores cristãos como jamais visto. Deixa eu te dar uma alternativa às muitas vozes da internet, ou algo para você considerar. Em primeiro lugar, se você é alguém que faz conteúdo para a internet, e eu sei que algumas pessoas aqui fazem, seja criterioso sobre quem você segue nas redes sociais. Especialmente aqueles que se dizem cristão e falam em nome de Deus e das coisas de Deus. Isso vale, na verdade, para se você produz ou não produz conteúdo para a internet. Tá? Mas se você é alguém que especificamente produz conteúdo para as mídias sociais, não fale ou reproduza coisas sobre as quais você não entende. Não importa a fonte. Porque, eventualmente, você pode ser confrontado a explicar aquilo que você reproduziu. E se você se embananar, complica. Não reproduza. Primeiro entenda, discirna e depois, se for o caso, reproduza. E quando falar ou reproduzir, certifique-se de que você está sendo bíblico. Não reproduza conteúdo sem checar procedência, consistência, teologia. E vou te dar mais um conselho para você que não faz, que segue as redes sociais, mas não necessariamente produz nada para a rede social. Você apenas se abastece de informações. Nós temos um acervo nessa igreja de aulas de escola bíblica dominicais e pregações no YouTube que você pode contar com elas. Você tem aprendizado de qualidade nessa igreja. Abasteça-se com a sua igreja. Sabe por quê? Porque você tem acesso às fontes, aos professores, ao pastor, ao presbitério. Você tem uma fonte primária aqui que pode te ajudar na construção de um conhecimento teológico, bíblico mais consistente. Aproveite isso. Aproveite. Faça uso de ferramentas que já estão à sua disposição dentro dessa igreja, dentro da nossa igreja. E mais, acompanhe nas redes sociais apenas cristãos sérios e recomendados por gente que realmente é confiável. E na dúvida, fale com a gente. André, estou olhando um tal de um podcast aqui, ó, o fulano Zequinha de Jesus. Inventei isso agora. Se existir mesmo, estou lascado, né? Zequinha de Jesus, está falando lá de Gororó do Norte, sei lá o quê. O cara é bom? Eu falei, não sei, preciso ver. Vamos analisar. Eventualmente, sim, é bom. Por que não? Mas tome cuidado com isso. Agora, permitam-me ilustrar essa definição apenas, ou permitam-me fechar essa mensagem, perdão, com as orientações finais aqui, que basicamente resumem a recapitulação daquilo que a gente viu com uma atitude de Miguel ali, o exemplo de Miguel para a gente. Em primeiro lugar, prepare-se e engaje-se na luta contra a mentira, contra a falsificação da verdade. É seu dever como cristão. É meu dever como cristão.
A gente não está esperando só para ir para o céu. A gente está aqui chamado, nós fomos chamados para representar um reino. Temos um passaporte celestial. Como cidadãos desse reino, nós somos chamados a testemunhar dele com propriedade. Segundo, não seja arrogante. Não seja presunçoso na luta contra hereges e suas heresias. A nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra principados e poderes espirituais. Nós precisamos discernir as fontes, as origens, a dimensão da luta. Terceiro, nutra conhecimento e discernimento espiritual para enfrentar hereges e suas heresias. Lembra da vitamina BO? Lembra da vitamina BO? O que é a vitamina BO? Bíblia e oração. Vitamina BO todo dia. Bíblia e oração. Tivemos as dificuldades com as salas de oração essa semana, aí por conta dos últimos dias, por conta das ferramentas de internet. Mas continuamos tendo salas de oração. E eu quero dizer para vocês que é uma coisa que preocupa. A adesão à oração na igreja, ela não é tão intensa como já foi um dia. Se queremos prosperar do jeito certo, para a honra e glória do Senhor, temos que orar mais. Precisamos criar calos no nosso joelho. Isso me inclui, tá bom? Temos que orar mais. Temos que buscar mais a Deus. A alternativa é ficarmos esperando com o nosso passaporte celestial embarque no trem que vai para o céu. Mas eu gostaria de embarcar nesse trem com um pouco mais de cicatrizes em nome do reino, em nome de Jesus. Chegar lá com o corpo todo, a minha cutis perfeita, não, eu quero chegar com algumas cicatrizes, preciso chegar. Já tenho várias. Já tenho uma aqui. Não tenha medo das cicatrizes que vão sumir na eternidade. E por último, haja contra hereges e suas heresias, tendo em mente que é Deus quem julga e não você, não sou eu quem julgo. Eu tenho que combater as heresias, eu tenho que combater os hereges, mas eu não preciso sair no soco com eles. Eu estou combatendo ideias, eu estou combatendo proposições, eu estou combatendo aquilo que está errado e que mina a fé, que mina a sã doutrina. Esse é o meu embate. Esse deve ser o seu embate. E posso dizer uma coisa para você, está cada vez mais difícil engajar cristãos nessa luta. Porque o dogma que rege a nossa vida, que é revelado pela Escritura, que direciona a doutrina e que deve formar nossas opiniões e posições, tem perdido lugar, ou tem sido invertido, tem sido subtraído do seu lugar, ou substituído pelas opiniões e posições pessoais. Hoje vale muito mais a minha posição, a minha opinião, não importa o que a Bíblia diga, eu adequo a Bíblia. A Bíblia a gente faz uma adequação, a gente faz um puxadinho teológico aqui, dá um jeito nisso. E dá uma cara de espiritualidade e piedade para isso. Não funciona. O caminho é esse. Prepare-se, engaje-se. Não seja arrogante. Nutra conhecimento e discernimento espiritual. Haja lembrando-se que é Deus quem julga. Judas vai melhorar daqui umas 3, 4 semanas. Não se preocupe, a gente tem um interlúdio, temos Páscoa e a semana que vem não sou eu que pregarei, então não teremos Judas. Então você tem um fôlego. Ufa. Mas o desafio é esse. A pergunta é, vamos assumir o desafio? Queremos viver assim? Estamos interessados? E o ou é sempre muito preocupante. Eu sei que assusta. Eu fico assustado. Mas quando eu penso naquilo que a gente perde se não seguir isso, e naquilo que a gente já ganhou, e ainda vai ganhar ao seguir isso, a contabilidade faz todo sentido. A gente está no lucro. Ainda que a gente chegue no céu com algumas escoriações, mas não se preocupe. No céu, todos os seus ferimentos serão curados. Vamos orar.